Boa noite. A partir de agora é mais informação aqui na sua tela sobre o mundo rodoviário com o Ônibus TV. Veja agora os destaques dessa edição. No Mato Grosso, acidente entre carro e ônibus da Rio Novo deixa 3 mortos em Campinanópolis. No Amazonas, ônibus articulado bate em poste e fecha a avenida em Manaus. No Paraná, a Princesa dos Campos oferece passagem promocional no valor de R$ 39,90 para as cidades de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, concede o BRT em toda a região do ABC para a Metra até 2046. A área 5 da IMTU será extinta. Operação policial prende no interior de São Paulo sindicalistas suspeitos de incêndio em ônibus em Sarandi no ano passado. A NTT apreende mais ônibus clandestinos da Buser no Rio de Janeiro. E ainda, vagas de emprego para o interior de São Paulo. Participe do Ônibus TV, mande sugestões, elogios, críticas, dúvidas e estamos de olho em tudo. O Ônibus TV volta em alguns segundos. Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da Aviação Rio Novo deixou ao menos 3 pessoas mortas na manhã de ontem, quinta-feira, dia 18 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã na rodovia estadual MT-110. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã na rodovia estadual MT-110. O fato ocorreu nas proximidades da chegada do município de Campinanópolis, no interior do Mato Grosso. No carro de passeio estava um motorista de 56 anos e 2 passageiros de 68 e 43 anos. Segundo as informações, todos morreram antes do socorro chegar. No ônibus, ninguém ficou ferido. Os bombeiros retiraram os corpos das vítimas presas no carro. A polícia militar também esteve no local e prestou apoio na ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas. Para atender os seus clientes, a Expresso Princesa dos Campos, que opera o trecho Curitiba-Registro e o trecho Curitiba-Jacupiranga, segue com tarifa única em ambos os trechos, no valor promocional de R$ 39,90. A tarifa única e promocional segue válida até o dia 31 desse mês, ou seja, dia 31 de março. A linha Curitiba-Cajati também estará recebendo a promoção. Os passageiros da empresa Global Green de Manaus tiveram um grande susto na última quarta. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, por conta do acidente, meia faixa da via ficou ocupada no sentido inverso. Agentes da Polícia Militar do Amazonas e da Eletrobras também deram apoio na ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de Manaus informou que o coletivo e o poste foram retirados da avenida por volta das 8h15 da noite. As equipes permaneceram no local para terminar e realizar os reparos. O Grupo Adamantina está abrindo vagas de emprego para o interior de São Paulo, para as regiões de Andradina, Ferreira Barreto e região. O salário é o piso da categoria e tem o benefício da cesta básica. Os requisitos são ensino fundamental completo e experiência de pelo menos 5 meses como motorista de ônibus, com registro na carteira de trabalho, disponibilidade de horários, CNHD e o curso de transporte coletivo. Os currículos podem ser enviados no rh@guimatur.com. Lembrando que quando for enviar o currículo, tem que ter o nome da vaga no título. Só ressaltando que as vagas são temporárias. O governador de São Paulo, João Dória, disse que toda a área 5 da IMTU será extinta e que será dada à Metra. Isso será feito para a criação do BRT ABC. Ou seja, linhas metropolitanas da área 5 da IMTU serão dadas à Metra. O BRT também foi escolhido para substituir a linha 18 bronze do monotrilho, já que o Dória diz que é muito caro manter as operações. Todo esse processo, segundo ele, será concluído até 2046. As ligações do BRT-ABC ocorrerão entre São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, pelo terminal Sacomã.
Uma operação policial prendeu em Itapiraí, no interior paulista, os suspeitos que atearam fogo nos ônibus da Cidade Verde, em Sarandi, no ano passado. Segundo a polícia, os suspeitos estavam foragidos e se escondiam na zona rural do município. De acordo com as investigações, os bandidos seriam ligados ao Sindicato de Sorocaba. A operação, batizada de Ludismo, também ocorreu no Espírito Santo. Para você ver as informações completas, dentre outras, acesse o Diário do Transporte. A Operação Pascal da NTT continua em todo o país. Só ontem foram 2 apreensões no Rio de Janeiro. As 2 ocorrências ocorreram em Itatiaia, na Via Dutra, na BR-116. As apreensões ocorreram na noite de ontem e na madrugada de hoje. Na primeira operação, foram apreendidos 2 ônibus de turismo contratados pela Buser. Os veículos foram flagrados realizando o serviço de linha, circuito aberto com venda de passagens sem autorização pela NTT. Os ônibus realizavam os seguintes circuitos: Rio de Janeiro-São Paulo e São Paulo-Rio de Janeiro. No total, 45 passageiros foram retirados do transporte regular e realocados para empresas regulares. Os custos dos bilhetes foram pagos pelas empresas infratoras, como determina a legislação. Até agora, no total da operação, foram apreendidos 15 ônibus a serviço da Buser, com 440 passageiros retirados do transporte regular e realocados para empresas regulares. Já a segunda operação da NTT também ocorreu na Via Dutra, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, porém, na madrugada de ontem para hoje. Nessa nova operação, a NTT apreendeu 9 ônibus a serviço da Buser. Como eu disse, os veículos realizavam transporte regular e foram flagrados em Itatiaia, no Rio de Janeiro, na Via Dutra, na BR-116. A ação, além dos fiscais da NTT, contou com a Polícia Rodoviária Federal, no caso a PRF. Os 9 ônibus são de empresas de turismo e foram flagrados realizando o serviço de linha, conhecido como circuito aberto com venda de passagens. A modalidade não tem autorização da NTT. Todos os ônibus, claro, estavam a serviço da Buser. Além da irregularidade no formato da operação, os fiscais encontraram vários problemas nos ônibus, como pneus carecas, extintores de incêndio vencidos, para-brisa trincados e ausência e defeito nas faixas refletivas. Os circuitos realizados pelos ônibus apreendidos eram 2 ônibus para o Rio de Janeiro-São Paulo, 1 ônibus para São Paulo-Volta Redonda, 2 ônibus para São Paulo-Cabo Frio, 1 ônibus para Niterói-São Paulo, 1 ônibus para Juiz de Fora-São Paulo, 1 ônibus para Rio de Janeiro-Campinas e 1 ônibus para São Paulo-Juiz de Fora. No total, 275 passageiros foram realocados para empresas regulares. Os custos dos bilhetes foram pagos pelas empresas infratoras, como determina a legislação. A prática irregular tem sido flagrada constantemente pela NTT, como explica a agência em nota. As empresas contratadas por aplicativos de ônibus solicitam licença para fazer turismo, mas na prática fazem linha, venda de passagens, apresentando a licença de turismo na tentativa de enganar a fiscalização e os usuários, que imaginam estar em uma viagem legalizada. Os usuários imaginam estar em uma viagem legalizada, o que não acontece. A NTT determina que veículos autorizados a realizar linha devem embarcar e desembarcar em terminais rodoviários. Nos terminais rodoviários são emitidos bilhetes de passagens, que são documentos fiscais. Ainda segundo a NTT, veículos que possuem licença para fazer não podem embarcar passageiros em terminais rodoviários. A NTT ainda ressalta que não podem emitir bilhetes de viagem e viajam com uma licença de viagem com uma lista com os nomes dos passageiros, que vão e voltam juntos na mesma viagem. Portanto, empresas que fazem apenas o trecho de ida, mesmo que possuem lista de passageiros, fazem viagens não autorizadas pela legislação. A NTT informa ainda que esses veículos estão possíveis à apreensão. Antes de encerrar a edição de hoje do Ônibus TV, quero mandar um salve para os meus amigos aqui inscritos do canal, Edson Abrão e Júlio Costa. Para você, uma boa noite e até a próxima.